Bom, essa é a montagem do sarcófago. Tá meio bagunçado ainda, mas já dá pra ter uma ideia mais ou menos de como é que tá ficando, né? Ficou mais ou menos aqui. Eu vou colocar esse papel pardo aqui embaixo. E isso aqui era uma geladeira, tá? Agora é um sarcófago. Vamos ver como é que vai ficar. Bom, mais uma etapa sendo concluída. Finalizando aí alguns detalhes de arredondamento dos cantos e colocando o restante da massa. Então lembrando que foram colocados... Teve a etapa da preparação da geladeira. Vai limpar, lixar, tirar motor, tirar os pezinhos. Depois foi colocado o desenho, né? Na segunda etapa foi feito o posicionamento do desenho. Saber exatamente onde é que vai ficar, né, o formato. A terceira etapa é colocar os caixotes, caixa de papelão e tal, mais ou menos para poder ver como é que vai ficar. A quarta etapa é realmente fazer o isopor, colocar a parte principal do isopor, a parte bruta, né? E fechar ele em volta. Então nós estamos agora na etapa de passar a massa. Ao mesmo tempo eu já estou fazendo um acabamento. Eu coloquei esse levantamento aqui para poder dar um efeito mais arredondado. Aqui também melhorou bastante com o efeito arredondado. E a gente vai começar a chegar nos braços agora para fazer o volume. Então aqui a gente pode ver um detalhe, parece que é uma sujeirinha aqui. Isso aqui acontece quando a gente não seca direito o papel e ainda usa uma cola de péssima qualidade. Então acontece isso aqui, ó. Então o ideal é usar cola branca PVC extra, que é principalmente aquelas de material de construção. Ela é um pouquinho mais cara do que a normal, mas o resultado é muito melhor. Essa parte aqui toda já está sendo usada sem. Vê como não pegou, só pegou aqui nesse canto aqui, que é a parte do que foi usado. Essa aqui já é uma mistura, eu estou usando um pouco da cola extra e um pouco daquela cola sem qualidade, que é para não ter que jogar fora, né? Mas você vê que já ficou bem melhor porque não tá dando fungos. Então, aqui já tem os desenhos, né? Os desenhos da lateral da geladeira. A geladeira foi a primeira que eu fiz, a parte de baixo foi a primeira que eu fiz. Eu fiz toda a parte de baixo, aí agora eu tô fazendo a parte de cima. Então, a próxima etapa, depois que fechar tudo, vai ser os detalhes daqui de cima. Assim. Então aqui é onde a gente parou. E vamos começar a colocar a massa. O ideal é colocar de bolinhas menores assim, não colocar muita massa de uma vez só, porque fica mais difícil de espalhar, você não consegue apertar ela bem no material. E eu falei que tinha ficado muita cola, mas eu acho que ficou num ponto bom. Talvez tenha ficado até um pouco mais seca. Se eu ver que não tiver fácil de trabalhar nela, se ela tiver muito grossa, bem muito grossa, além de ela ficar feia assim, né? A aparência feia, ela espalha menos, então gasta mais. Se eu ver que ela tá muito ruim, eu coloco um pouco mais de cola. E aqui a gente vai dando formato, né? A gente tem que saber que tem que deixar a parte do meio um pouco mais gordinha, para dar aquele efeito arredondado, que dá bastante diferença no processo, no produto final, né? Bom pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu não estou gostando do ponto da massa, tá? Eu estou achando ela muito grossa. Eu vou colocar lá um pouquinho mais de cola e a gente vai dar continuidade nisso aqui.
Bom pessoal, eu praticamente dobrei a quantidade daquela cola mais fraquinha que eu coloquei. Praticamente dobrei a quantidade dela, tá? Agora já tá uma pasta um pouco mais fácil de trabalhar, mais lisinha, fica melhor e bem mais, rende bem mais. Esse papel aqui, depois que seca, vocês não precisam fazer uma estrutura muito forte. Tu vê, os isopor assim são meio solto, bem solto na verdade, não é meio, bem solto. Mas depois que esse papel seca, ele fica bem duro, assim, fica com aspecto de caixa de ovo. Mesmo uma camada fina dele fica parecida com um aspecto da caixa de ovo, assim, então fica bem firme. Não vai se desmodelar fácil. Essa parte aqui é a parte que mais rende. Só cobrir. Quando começa nas quinas, aí já complica um pouco. As quinas são mais chatas. Exige mais cuidado, mais perfeição. E dói um pouquinho o pulso, tá gente? Essa parte aqui, ó, força um pouquinho. E aqui eu gosto sempre de usar bastante, estar com bastante retalho de isopor perto, porque eu uso para economizar massa e dar uma engrossada no... Bom pessoal, olha só o quanto rende aquela massa, tá? Eu fiz toda essa parte aqui inteirinha de cima, fiz um acabamento aqui que estava muito reto, ficou mais arredondado, dá diferença. Olha só o que eu fiz nessa parte aqui, eu fiz toda essa parte lateral aqui todinha, tudo isso aqui até aqui. Então foi toda essa parte de cima e toda a parte lateral. E olha só o que sobrou, praticamente a metade da massa. Então vai dar para fazer toda essa parte aqui ainda, vai dar para terminar toda essa lateral e talvez começar aqui em cima. Então por que eu botei esse papel pardo? Eu podia ter feito direto em cima da porta da geladeira, mas eu pensei assim, se eu quisesse inverter e jogar a cabeça para o lado de cá, eu simplesmente, porque eu não sei se eu vou fazer toda essa parte aqui ou se eu vou deixar escondido, tem que ver o que eu vou fazer, não sei se eu vou fazer essa parte toda. Então, no pior das hipóteses, eu simplesmente tiro o papel embaixo e inverto, giro só o papel. Ou se eu por algum motivo quiser tirar dessa tampa, se um dia eu for usar esse espaço, quiser só deixar essa parte levantada, então fica mais prático. Então eu vou terminar de fazer toda essa massa aqui, quando finalizar ela eu mostro o resultado. Bom pessoal, então finalizei a massa. Não rendeu tanto quanto eu imaginava, eu não consegui fazer essa partezinha aqui, ó. Eu acho que é porque a quantidade de papel que eu joguei fora lá, ou não sei se porque o clima tá meio seco e a massa ficou meio seca e não rendeu tanto. Mas mesmo assim eu fiquei satisfeito. Ainda assim eu fiquei satisfeito com o resultado. Deu pra fazer bastante coisa. E agora com provavelmente mais um balde. Um balde eu faço o básico daqui, mais um balde de massa eu fecho essa parte aqui e faço o básico daqui de cima. E talvez eu tenha que usar mais um só para detalhe, para fazer arredondamento,
É para melhorar as quinas. Aqui, por exemplo, quem viu no começo era reto, então foi dado uma arredondada, né? Então ficou basicamente isso. Agora eu vou passar um tempo de relaxamento tirando essa coisa da minha mão. E vocês não precisam ficar preocupados de usar o balde da roupa, porque isso aqui sai muito fácil com água. A hora que lavar já está limpinho do jeito que estava quando eu mostrei para vocês a primeira vez. Passar água, ele está limpo, então não se preocupe. Até a próxima.